Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Psicologia e Reflexões. Eu sou Mônica Alves, psicóloga. Hoje discutiremos sobre inteligência. O que é ser inteligente? A inteligência, ao longo da história, ela vem sendo sempre atribuída à lógica matemática. Geralmente nós vamos considerar alguém inteligente, ou nós vamos aí ficar nesse lugar até de admirar uma pessoa, quando ela consegue fechar uma prova de um concurso bacana, quando ela consegue aí passar em medicina, trazendo toda essa ideia de que inteligência seria essa capacidade mesmo, de armazenar, de processar informações, de ter uma boa memória, de fazer uso de todos esses recursos. Mas será que isso de fato é ser inteligente? Será que basta a inteligência lógico-matemática? E aí na contramão a gente percebe que várias pessoas, ao terem êxito, a partir aí de algo pontual, entendido como inteligência, nem sempre vão conseguir ser feliz. Volta e meia a gente escuta algo da ordem de passou no concurso, mas não conseguiu aí exercer a profissão. Passou no vestibular de medicina em primeiro lugar, mas passado um tempo entra num quadro depressivo e abandona um curso. Então, o que é mesmo inteligência? E o que a nossa inteligência nos garante? Então, dentro dessa história de um século da psicologia, a inteligência ela foi de fato atribuída inicialmente a essas respostas, que vão dizer da lógica e da matemática. No início do século XX, dois pesquisadores e psicólogos aí foram chamados pelo governo francês para, de uma certa forma, organizar a educação no sentido de avaliar mesmo. Crianças que conseguiriam se ater mesmo aos currículos aí educacionais, terem bons resultados, daquelas crianças que por quaisquer dificuldades elas tivessem aí provavelmente resultados que não seriam os resultados esperados. Então a psicologia ela começa a fazer isso, a produzir testes que vão aí gradativamente avaliando, E esses testes eles ficam conhecidos como testes de QI, indicando aí o que a gente vai chamar de quociente intelectual, que é uma medida mesmo, que é uma ideia de inteligência numérica, quantificável. Esses testes eles vão ter toda uma relação mesmo com a educação. Então essas crianças vão ser avaliadas aí do ponto de vista do raciocínio lógico, das questões ligadas ao português, como vocabulário, concordância. E assim, se essas crianças conseguem resultados, elas vão sendo enquadradas. Então a média é 100 de resultados aí a partir de uma avaliação, nesse modelo de avaliação do início do século XX. Crianças que teriam dificuldades e que não conseguiriam responder esses testes, elas cairiam no que a gente chama de abaixo da média, e aquelas crianças que apresentassem facilidade, aí, elas seriam consideradas acima da média ou superdotados, como algumas literaturas apresentam. Então, por muito tempo, a psicologia ela corrobora com essa ideia de que ser inteligente é se sair bem em testes, é ter bons resultados. A partir da segunda metade do século XX, mais especificamente a partir da década de 60, a gente vai ter aí pesquisas muito mais interessantes e até pesquisas que vêm responder a essas lacunas. Se ser inteligente significa ter bons resultados aí na lógica, na matemática, por que não está garantido o sucesso em todas as áreas aí, do desenvolvimento das relações humanas? Então a gente vai ter dois grandes pesquisadores, o Goleman e o Gardner. O Goleman com um conceito bem pontual de inteligência emocional e o Gardner trazendo aí que inteligências são modulares, que existem várias inteligências e que a lógica matemática é uma só. Então esses dois pesquisadores eles estão ainda presentes na atualidade, continuam com suas pesquisas e de uma certa forma eles revolucionam esse tema aí que para a psicologia é tão importante, do que é mesmo ser inteligente. Então vamos pensar um pouquinho no que o Goleman nos apresenta. Então essa ideia bastante
instigante, né, de trazer emoção para o campo da inteligência. Né? Poxa, mas não era responder as questões lógicas, né, ter um raciocínio abstrato, né? O que emoção vai nos dizer da inteligência? Então, para Goleman, a partir das pesquisas, né, que ele apresenta, ele vem dizendo que se nós, do ponto de vista emocional, se nós conseguirmos aí uma boa relação com a emoção, né, que é um estado, né, que é essa possibilidade nossa de localizar mesmo o que a gente está sentindo, né, que tipo de emoção que de uma certa forma perpassa, né, o nosso corpo, o nosso funcionamento neurológico. Então, para o Goleman, se a gente consegue aí gerenciar a emoção, nós vamos certamente fazer, né, uma boa gerência em outros aspectos da nossa vida. E ele vai dizer que existem dois tipos de emoção importantes aí, ligadas à inteligência. Uma emoção que ele chama de intrapsíquica, né, ou intrapessoal, então é você com você mesmo, né, então é você conseguir aí localizar que emoção que você está sentindo, né, ou seja, o que é que te mobiliza, o que te motiva, e o que você vai fazer com essa emoção, né? Então vamos pensar a raiva enquanto uma emoção, né, que é de uma dificuldade maior da gente gerenciar, né? Da raiva, da angústia, da tristeza, do mal-estar, né? Ao localizar o sentimento, nós precisamos avançar também, né? Entender o que é que eu vou fazer com esse sentimento, né? Esse sentimento ele vai ser externalizado. Ele vai ser externalizado quando, onde, com quem eu vou endereçar esse sentimento. Então a inteligência intrapessoal ela vai dizer disso, né? Dessa conversa nossa a partir desse sentimento qualquer que seja, né? Que vai estar aí nos motivando, nos mobilizando. Mas a gente está sempre se relacionando, né? Então nós não vamos nos relacionar somente conosco. Então a inteligência interpessoal vai ser essa inteligência da relação, né? Então, ao fazer todo esse trabalho mesmo, né, de entender o que é que eu estou sentindo e o que eu vou fazer com isso vai implicar nessa relação sempre com o outro, né? Então, o Goleman ele vai dizer que precisamos ser inteligentes nessas relações, né? Quer sejam relações familiares, quer sejam relações aí onde o afeto ele vai amenizar às vezes, né, a gerência, até o endereçamento dessa emoção. Nós temos aí relações do campo do trabalho, do campo acadêmico, né? Então relações onde você não tem uma proximidade tão grande, então talvez aí você vai ter que ser mais inteligente ainda, né, na tentativa mesmo de resolver questões, né, de resolver problemas, que na maioria das vezes é o que demanda, né, a nossa inteligência. Então assim o Goleman marca, né, um ponto importante, um avanço aí, né? Então ser inteligente não é somente ter aí um raciocínio lógico matemático, é talvez anterior a esse raciocínio, desde sempre, né, desde a nossa infância, nós começarmos aí esse processo, né, de uma interação conosco, né, e que vai nos possibilitando gradativamente ter uma interação melhor com as pessoas. O Howard Gardner, né, na Universidade de Harvard, e ele tem pesquisado e tem avançado esse olhar para a inteligência, ele vai dizer que existem várias inteligências, né, e todos nós teríamos capacidade, né, todos nós teríamos aí do ponto de vista mesmo biológico, né, de estar aí ligados a uma espécie que vem fazendo isso, né, que vem usando a inteligência, que nós teríamos condições de desenvolver todas as inteligências, não só a lógico-matemática, né, que é essa que fica marcada aí como talvez aqui teve mais ênfase e mais destaque ao longo da história, mas que existem outras inteligências que são tão importantes quanto, e que a vida, né, ela vai fazer demandas referentes a essas inteligências. E se nós não as desenvolvermos, né, nós vamos ficar aí nesse lugar limitado mesmo, às vezes só com uma inteligência. Então ele vai apontar que a inteligência lógico-matemática é uma inteligência, óbvio. Ele vai chamar a atenção para a inteligência linguística, né, que é uma das inteligências também que seriam interessantíssimas para todos nós, né? A gente consegue localizar
as inteligências, às vezes, nas profissões, né? Então, quando a gente fala da lógico-matemática, é fácil, mas quando a gente fala da inteligência linguística, quem teria, né? Então, a gente teria aí as pessoas que trabalham mesmo com a linguagem, né? Quem trabalha com propaganda, publicidade, jornalismo, quem é professor, né? Então, a gente percebe que tem pessoas que têm uma facilidade muito grande, né, em fazer uso da linguagem e, a partir disso, resolver problemas, né, avançar, se desenvolver, né? A gente teria aí, a partir das pesquisas dele, a inteligência corporal. Uma inteligência, a princípio, que a gente não, né, nem via antes das pesquisas dele como algo que dissesse de inteligência, né? Mas o uso do corpo, né? E a gente percebe isso em algumas profissões, em algumas áreas, né? Então, a ginástica olímpica, né? Então, várias pessoas aí que nos encantam, né, com seus espetáculos, fazendo uso do corpo na dança, né, numa expressão corporal que você olha e pensa, né, eu jamais conseguiria fazer isso. Será que não? Né? Será que, do ponto de vista mesmo da espécie, se houvesse um investimento, como a gente investe, né, nas outras áreas aí da inteligência, será que nós não conseguiríamos nos desenvolver também, do ponto de vista corporal? Aí ele vai apresentando a inteligência musical, que também fica ligada a poucas pessoas, né? A gente às vezes entende que a música é meio que genético, né? Que vem aí nessa transmissão, mas somos da mesma espécie, temos aí a mesma genética, né? Se houvesse talvez um investimento, né, na música, quem sabe não poderíamos todos aí conseguir, né, apresentar e resolver algumas questões a partir da música. Além da inteligência corporal, musical, a gente tem aí inteligência espacial, né? Então ele vai apontando para a gente como que tem pessoas que conseguem se desenvolver no espaço de uma forma fantástica, né? Então, ou fazer uso do espaço. A gente teria aí corredores de Fórmula 1, né? Então, numa velocidade absurda, né? O sujeito consegue aí gerenciar, controlar tudo que é necessário para conseguir chegar em primeiro lugar, né? Se dar bem aí numa profissão dessa ordem. A gente teria aí a inteligência, né, que é uma das que ele está trazendo mais nas últimas décadas, né, agora já no século XXI, né, então ele está chamando a atenção para a inteligência naturalista, ou que a gente poderia chamar de inteligência ambientalista, né, até nesse alerta mesmo, né, para a nossa espécie, que tem feito aí uma degradação na natureza, né, e uma degradação que a gente percebe que não tem muito volta, né, então temos que fazer uso da nossa inteligência para também cuidar do planeta, né? Para cuidar do meio ambiente. E a gente percebe que tem pessoas atentas a isso desde sempre. A gente percebe crianças envolvidas, né? Às vezes, em projetos simples, uma coleta seletiva de lixo, né? Em pensar alguma coisa aí para a comunidade, ou no seu condomínio, na sua, né? Ou no seu bairro, aí, que possa amenizar, né? Então, isso é inteligência. Então, assim, Gardner vai mostrando para a gente, né, que a inteligência ela é modular, né, ela não é uma inteligência única, né, e, na verdade, esses módulos eles poderiam, sim, né, serem investidos. A gente precisaria, aí, nesse campo da inteligência, né, das parcerias com a educação, né, e a educação ela tenta fazer isso, né, ela tenta despertar, ou ela tenta, de uma certa forma, fazer com que essas habilidades elas se apresentem e sejam desenvolvidas, mas precisaria de mais investimento, né? Já que a gente percebe a cada década aí, ou a cada tempo, né, na história aí, que o homem ele é um ser aí, né, da ordem mesmo, né, de desafios, de apresentar o que ele não apresentava antes. Então a gente pode estar num tempo aí, né, onde a inteligência, que era um tema, né, onde a gente olhava para ele de uma forma muito pontual, está tomando aí proporções muito interessantes, né? Nós hoje também estamos trazendo aí para o campo da inteligência a espiritualidade, né? Então, filosofias, né, como o budismo, como o taoísmo, né, a gente percebe que essas pessoas que cuidam da espiritualidade, mesmo no campo das ciências, né,
são pessoas que vão conseguindo acesso, que vão conseguindo aí de uma certa forma cuidar da vida em seus vários aspectos, talvez melhor, né, do que quem está atento a algum ponto somente aí do que é ser inteligente consegue, né? Então a espiritualidade hoje ela está ligada a mais saúde, né? A mais saúde mental, a mais saúde física. Isso é ser inteligente, né? Fazer uso desse espírito aí também, né? Para cuidar da nossa existência. Então, ser inteligente depende aí de vários fatores, né? E é uma característica da nossa espécie importantíssima, né? Importantíssima não para o nosso desenvolvimento somente, né? Mas para nossas relações, né? A inteligência está ligada à saúde, a inteligência está ligada aí a um bem-estar, né? Que é um estado que todos nós desejamos. Então, eu te pergunto, né? Você é inteligente? Né? Você acredita estar conseguindo fazer uso aí, né? De todas as suas funções, né? Que a gente vai estar chamando aí de superiores, pensamento, memória, atenção, linguagem. Você está fazendo uso disso tudo, né? Em prol mesmo de uma vida melhor, né? De um lugar aí onde você se sinta melhor e contribua aí com as pessoas que estão à sua volta. Aguardo vocês, né, a sua inscrição no nosso canal, a recomendação do canal Psicologia e Reflexões aos seus amigos, familiares. Deixem suas curtidas, comentários, sugestões de temas. Também nos sigam na nossa página no Facebook e no Instagram. Um abraço e até o próximo.